descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nem vai me deixar. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigado por teus braços de amor, Senhor, que me sustentam, me abraçam. Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Vamos dizer juntos a Ele. Em teus braços é o meu descanso. 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 Olá, bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Que bom estarmos juntos, que bom partilharmos desse momento, esse momento de aprender mais para servir melhor. É a nossa escola bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por nos receber em sua casa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor da Igreja Batista Satélite Íris. E todas as manhãs de domingo, às 10 horas, nós temos um encontro marcado para aprender mais, para servir melhor ao nosso Deus. Que o Senhor seja louvado e que Ele abençoe você, a sua casa, e que a palavra desta manhã edifique a sua vida, traga aprendizado e que seja um desafio para que você possa colocar em prática. Amém? Então vamos orar e depois nós vamos dar sequência àquilo que Deus programou para que nós pudéssemos partilhar nesta manhã. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Falemos com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome do nosso Senhor Jesus que
agradecemos ao Senhor por esta manhã, por este privilégio, ó Pai, que temos de estar juntos na Tua casa, na Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque temos o privilégio de aprender juntos. Pedimos agora, neste momento, que nada, nem ninguém, nem os nossos afazeres, que são também nobres nesta manhã, interrompam, ó Pai, esse momento de reflexão, de aprendizado da Tua parte e principalmente de edificação. Ajuda-nos, Senhor, a coordenar o nosso tempo de maneira que possamos, Pai, priorizar aquilo que é importante. E nessa manhã nós te pedimos isso. Oramos, Pai, agradecidos por tudo e pedindo que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos. Que bom, que bom. Então, permita-me dar um recadinho para você já no início desse culto. Você pode fazer a devolução do seu dízimo e da sua oferta por meio eletrônico, depósito, transferência, Pix, nas contas do Bradesco ou Itaú. Lembrando que o Pix é somente para o Bradesco. Você pode contribuir com o nosso projeto Amigos da Rua, um projeto IBSI. Então, contribua. A sua oferta nos auxiliará a continuar fazendo a obra do Senhor na nossa comunidade, na cidade de Campinas, e você também faz parte disso. Então ore, contribua, mas também participe conosco, tá bom? E você pode se valer aí da conta do Itaú para fazer a sua oferta. Lembro também do desafio da oferta missionária que nós fizemos ao longo do mês de abril e alinhamos que o mês de maio seria o mês para que eu e você pudesse entregar a nossa oferta de missões mundiais. Então não se esqueça, faça a sua oferta. Também é possível fazer a oferta do quilo do amor ainda esse mês, 1 quilo de alimento não perecível, e você estará contribuindo para a montagem de cestas básicas que tem abençoado muitas famílias aqui na nossa igreja e também aqui na nossa comunidade. Agradeço você por sua generosidade, por sua fidelidade, agradeço ao Senhor por prover na sua casa e manter a janela dos céus aberta sobre você e a sua família. Então participe dos desafios da tua igreja, participe da obra do Senhor, seja orando, seja contribuindo, seja vindo para servir. E nós somos gratos a Deus por isso. Então, continuando, queridos, nós vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos conversar nesta manhã. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte 2 do Vivendo a Célula, ou seja, vivendo a célula na prática. E esse é o 5º episódio da série Liderando uma Célula Saudável. E hoje nós queremos especificamente falar sobre edificação, aplicando a palavra de Deus aos nossos corações por meio da célula. Mas antes mesmo, quero recapitular aqui o desafio que nós propomos há 2 semanas atrás, no episódio 4, o Vivendo a Célula, parte 1. Você deveria ler a palavra do Senhor ao longo da semana e escrever o seguinte: quais são os 4 E's? Quais são os 4 E's da célula? E como você pode contribuir para a execução desses 4 E's? Então, se você puder, por favor, comente aqui no nosso chat no YouTube, compartilhe aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você pôde aprender ao longo dessas 2 semanas, para que a gente possa também checar que você está entendendo e principalmente que você também está desejoso de propagar um pouco desse trabalho e participar dele ativamente. Então, comente. Se você tiver receoso de comentar porque acha que está errado, fique tranquilo. O importante é você comentar e aí juntos vamos aprendendo, vamos permitindo que o Senhor nos corrija e nos ajude. Amém? Mas nesse novo episódio, nosso desejo é que você esteja apto a entender as diretrizes, queridos, do momento de edificação na célula, saber como se dá o processo de edificação na vida de cada pessoa da célula, compreender como utilizar as perguntas de aplicação. E para introduzir esse assunto, nada melhor do que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, em que diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Interessante que se a gente dividir essa frase, ficaria assim: todos se dedicavam de coração
ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam de coração à comunhão, todos se dedicavam de coração ao partir do pão e todos se dedicavam de coração à oração. Que bênção, que texto maravilhoso que nos mostra como aquela igreja, ou mostra-nos, né, como aquela igreja estava vivendo naquele primeiro século. E algo que nós desejamos viver é algo sem precedentes, porque ali havia união da igreja, havia edificação, havia comunhão, havia o partir do pão e havia orações. E que privilégio nós temos nesse tempo de reproduzir esse modelo e edificar as nossas vidas. Mas relembrando ainda, queridos, nós temos 4 E's, e os 4 E's são o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo. Na semana passada falamos sobre 2 deles, o encontro e a exaltação. E aí eu quero especificar, né, detalhar um pouco de maneira objetiva para que você compreenda o que é cada E dentro da célula, ou cada momento, né, dentro da célula. Então, o momento do encontro. A dinâmica aqui é muito clara, é pessoa a pessoa. E o objetivo é construir relacionamentos. Então, todo mundo que chega na célula, a gente quer falar boa noite. Até hoje a gente não pode abraçar, não pode dar aperto de mão, mas quando podíamos, era assim que fazíamos. E o nosso desejo é continuar fazendo, mesmo com a célula online. Nos alegrar quando as pessoas entrarem na nossa sala. Nos alegrar quando pudermos estar presencialmente fazendo isso e receber as pessoas com um sorriso no rosto, recebê-las com alegria, porque é muito bom estarmos ali. O outro momento é o encontro. Perdão, o outro momento é a exaltação. E aí a dinâmica aqui é a pessoa e Deus, ou seja, eu e Deus, que é estabelecer o nosso relacionamento com o nosso Pai. E o terceiro momento da célula é a edificação. Deus falando com os homens, ou seja, Deus e o homem na dinâmica, e o objetivo é trabalhar os nossos relacionamentos, é trabalhar as nossas vidas para que cada vez mais o nosso relacionamento uns com os outros sejam relacionamentos saudáveis, de confiança e duradouros, porque as pessoas são carentes de relacionamento, principalmente relacionamentos que sejam saudáveis. E, por fim, né, o último momento da nossa célula é o momento do evangelismo. Célula mundo. Então nós estamos pensando em todos que fazem parte daquela célula, todos que fazem parte daquele pequeno grupo ou daquele grupo pequeno, construir novos relacionamentos, levar a palavra de Deus por meio do relacionamento que será construído com as pessoas que ali estão ou que vão participar ou que nós vamos encontrar em algum lugar. Amém? Mais especificamente, o E de edificação significa aplicar a palavra de Deus a todos que estão presentes na nossa célula. E aí nós chegamos aqui a esse terceiro momento da célula, pensando muito como isso vai funcionar, de que maneira se dá, o que fazer, como fazer e por que fazer. São perguntas válidas que eu e você devem se fazer, né? Mesmo sendo líderes de célula, mesmo sendo participantes de célula, mesmo não sendo líderes ou participantes de uma célula. A edificação em todas as áreas da igreja ela é extremamente importante. Então, cada E corresponde a um período determinado de tempo dentro da reunião. E esse tempo vai variar conforme a fase pela qual a célula está passando. E aí nós vimos o quadro, vimos a dinâmica, vimos os objetivos. E esses momentos dentro da reunião são extremamente importantes porque quando olhamos para os 4 E's, nós entendemos claramente por onde a célula vai se encaminhar, né? O seu planejamento, enfim. Então nós entendemos que nós teremos o momento do encontro, o momento da exaltação, o momento da edificação e o momento da evangelização. Mas hoje nós vamos falar especificamente, como já disse, sobre a edificação. Se você tiver dúvidas sobre os 2 primeiros E's, o encontro e a exaltação, volta no vídeo há 2 semanas atrás que você terá toda a explicação a respeito desses 2 momentos da célula. Bom, a edificação é o momento da célula em que os participantes descobrem e aplicam verdades simples da palavra de Deus, levando-as para o seu viver diário. Então, a edificação na célula tem esse objetivo. E a responsabilidade de um líder de célula é utilizar o roteiro disponibilizado pelo pastor da igreja, ou pelo líder, né, o coordenador ali da sua região,
e facilitar a participação de todos, com o fim de que os corações e as mentes se abram para a atuação do Espírito Santo. A célula não é um lugar, queridos, em que o conhecimento bíblico será despejado. Muito pelo contrário, existe um ambiente da igreja onde isso acontece e o ambiente é esse, da escola bíblica, o momento que nós temos para falarmos mais profundamente e aplicar aos nossos corações, entendendo que nós vamos ter tempo hábil para debater, né? Mas a escola bíblica por si só traz o ensino e lá na célula, a exemplo do que nós aprendemos no culto, nós vamos por uma parte muito mais prática, onde o meu testemunho, onde as minhas experiências também valem ali naquele ambiente para levar edificação uns para os outros. Amém? Claro que a gente pode ter uma escola de líderes, a gente pode ter um curso específico, todos eles com esse viés, né, de levar as pessoas ao conhecimento bíblico, mas aquele conhecimento mais profundo. Não quer dizer que na célula eu não possa aprofundar determinados temas, mas isso vai depender do momento que a célula está vivendo, né? Mas o grande objetivo é edificar, né? Então, a nossa responsabilidade é entender que todos nós vamos descobrir e aplicar verdades de maneira muito simples da palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, isso nos leva a uma mudança de vida, nos leva à prática daquilo que Deus deseja que a gente pratique, né? Então, por outro lado, queridos, não significa que não se possa aprender de maneira mais profunda numa célula. Isso eu quero deixar bem claro para você. A célula ela tem o propósito de nos ensinar verdades simples para que nós possamos praticar diariamente. Porque existem temas que são controversos, que existem várias opiniões ou posicionamentos a respeito, que numa célula nós talvez não teríamos tempo para passar por todas as posições e nos posicionar de acordo com a palavra de Deus nos instrui, tá certo? Então a chave do momento de edificação da célula é o compartilhar da palavra. Não o ensinar ou pregar a Bíblia. Edificação é o momento do compartilhamento da palavra de Deus. A célula é o ambiente em que cada membro é ministrado em alguma necessidade, em alguma área da sua vida. É um lugar de apoio espiritual e emocional. A contribuição de cada um no desenvolvimento da célula é o envolvimento pessoal, não o seu conhecimento. É esse ambiente de afeto e aceitação, juntamente com a aplicação da palavra, que trará a transformação de Deus aos corações dos participantes. Em segundo lugar, precisamos pensar nas diretrizes para o momento de edificação. Porque aqui no primeiro momento nós definimos o que é edificação, né? Entendemos o que é aplicar a palavra de Deus ao nosso viver diário ou ao nosso dia a dia de maneira simples e muito prática. E agora precisamos entender quais as diretrizes para a condução deste momento de edificação. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, seja um facilitador. Não seja um mestre. Porque nós estamos ali já com o roteiro pronto, com perguntas e respostas que nos devem levar à interação, a ouvir uns aos outros e depois aplicarmos, obviamente, aquilo que aquele conteúdo tem para nos trazer. Mestre é alguém que transmite conhecimento e comunica informações. Um facilitador conduz a célula a descobrir, queridos, e a aplicar por si mesma as verdades da Bíblia. Então a gente precisa pensar, além de sermos um facilitador nas diretrizes para o momento da edificação, precisamos também proporcionar experiências. Em vez de apresentar uma palestra ou uma lição, ajude o grupo, em nome de Jesus, a descobrir alguma coisa que ele possa compartilhar, ou alguma coisa por meio do que compartilhar e compartilhar as suas experiências. Ensinar é um processo cognitivo. No entanto, quando reunidos como célula, a ênfase deve ser dada. Preste atenção. Quando reunidos em célula, a ênfase deve ser dada às atividades relacionais. No roteiro de células,
o líder encontrará subsídios sobre como trabalhar um ponto da edificação, associando ao compartilhamento de experiências. Então eu sempre procuro ensinar os nossos líderes aqui dizendo o seguinte: quando você pegar um estudo e que tiver perguntas formuladas como sugestão para você, sempre se pergunte o que, como e por que dessa pergunta, justamente para você ter mais conteúdo e repertório na hora de fazer as suas perguntas, né? De formular as suas próprias perguntas para ajudar as pessoas a entenderem aquilo que está sendo perguntado. Também não force situações. Também é um ponto extremamente importante dentro das diretrizes para o momento de edificação. Não pressione ninguém a falar ou compartilhar. Isso pode constranger, e se for um visitante, de repente ele nem volte mais. Estimule a participação de todos, mas sem pressão. Isso pode fazer com que algumas pessoas, querido, sinta-se constrangida e se afaste de nós. Cuidado. Não permita a fuga do assunto, ou seja, estava falando sobre algo e de repente fugir para outra coisa que não tem nada a ver. Não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes e fora do tema, em pauta. Isso pode servir de fuga para alguém não encarar a palavra de Deus e mudar. Cada um deve compartilhar somente o que Deus falou através da palavra ministrada no dia ou sobre algo que está enfrentando em sua vida prática, que é relacionado ao tema. Um outro ponto importante é estimular o compartilhamento de problemas. E aqui eu tenho comigo que quando nós estivermos num relacionamento saudável e duradouro, de confiança, nós vamos naturalmente falar sobre as nossas dificuldades. Então, estimule o compartilhamento de problemas e lutas pessoais entre os irmãos da célula. Onde há honestidade, os laços são firmados. Onde há confiança, as pessoas falam. Tenha o bom senso de perceber os limites e detalhes de cada confidência compartilhada, tendo em mente que todo testemunho deve ser para edificar e motivar o grupo. Desestimule toda a palavra negativa e pessimista. O ambiente da célula não é um ambiente de desestímulo, mas sim de estímulo. E toda palavra negativa e pessimista traz desestímulo ao coração das pessoas. Né? Procure colocar as coisas no seu devido lugar. Aquele momento de oração, ou aquele momento da dinâmica, né? Do quebra-gelo, é o momento da gente se ater ao foco daquilo que está sendo solicitado. Se você percebe que alguém foge para algum assunto, opa, vamos voltar aqui. E é natural, às vezes, a gente estar dentro de uma dinâmica dessa, vivendo um momento desse, e a gente pedir para contar uma bênção, o irmão, de repente, pedir uma oração. Mas a gente, como líder, nós, como líderes, não podemos desprezar isso. Nós devemos fazer o seguinte: querido, vou anotar aqui o seu pedido. E ao término nós vamos orar, ou no momento oportuno nós vamos orar por ele. E aí, quando você retomar ali a fala, você diz a todos novamente: este momento é o momento da gente falar sobre o assunto A, ou sobre o tema A, ou sobre a situação A. Pedidos nós faremos no momento oportuno. Né? E aí as pessoas já vão entender que aquele momento, com essa sutil condução, vai fazer com que todos foquem naquilo que é necessário naquele momento. Porque ela vai ter o momento de fazer o seu pedido para a oração daquele dia, daquela célula, daquele momento, naquele lugar. Amém? Não permita discussões de ordem doutrinária. Não permita discussões doutrinárias. O momento não é para debater doutrina, e sim para relatar vivências pessoais e receber ministração através da palavra de Deus. Então, se alguém estiver falando para você que, olha, eu sou arminiano, sou calvinista, eu sou pré-milenista, milenista, querido, por mais que você tenha conhecimento e possa debater isso, não é o momento e nenhum lugar. O que você pode fazer sobre esse assunto, vou anotar e depois conversamos. Mas voltando e segue, né, aquilo que você tem que fazer naquele dia. Isso para qualquer outro assunto fora do tema. Amém? Também controle o tempo de cada compartilhamento. Né? Tem alguns irmãos que falam mais, outros que falam menos. Alguns que, se você der a abertura, ele vai falar mesmo. E muitas vezes a boca fala
né, do que está dentro do coração, né? Então, a gente precisa também, nesse tempo, dosar isso. E é bacana sempre na abertura da célula combinar as regras, aquelas regras básicas. Nós que estamos fazendo célula online, nós combinamos o seguinte: todos que não estiverem fazendo uso da palavra precisam estar com seus microfones fechados. A câmera é facultativa, né? As pessoas deixam aberta ou deixam fechada, mas o microfone é primordial para garantir a ordem, para que todos possam ouvir sem nenhum tipo de interferência, né? E tenhamos aí uma reunião de qualidade. Então isso a gente combina no início. Mas se alguém entrou na célula e você não já tinha falado isso ou é novo, simples. Você naquele momento dá esse recado, né? Não quebre o clima, não quebre o momento, mas diga à pessoa que ela é muito bem-vinda e que nós combinamos que todos devem deixar o microfone fechado quando não estiverem falando. E que chegará o momento de cada um também poder compartilhar. Isso não é ruim. Isso é necessário para manter a reunião em bom tom e com a harmonia necessária, seja online ou seja presencialmente. E detalhe, você continua o tema dali por diante. Então, se a pessoa já veio, você já fez o quebra-gelo, você já ministrou louvor, né? Vocês já louvaram a Deus. Você começou a edificação e o momento, né, do encontro já passou, né? O momento, né, além do encontro, o momento da exaltação, que é da adoração, e é melhor eu falar sempre dentro desses termos para facilitar para você, e você está no momento da edificação, é importante que você, a partir daquele momento, continue. Apenas oriente a pessoa dizendo a ela, acabou de entrar, né, fala do microfone, mas diga também, nós estamos estudando o texto tal, do capítulo tal, né, do versículo tal ao versículo tal. E vamos prosseguir. Estamos falando sobre tal tema. E segue dali para frente. O importante é sempre estimular as pessoas a estarem no horário, a cumprirem um horário para que não percam nada. Porque imagine você, chegou alguém atrasado e a gente vai receber com muito amor e carinho. Sempre. Mas, imagine que chegue 2 ou 3 pessoas, era um dia chuvoso. O que você vai fazer? Você vai voltar tudo? Então, aquele tempo que você tinha cronometrado e os momentos que você precisa realizar na célula, eles vão ser ampliados. Então, se a célula tinha que começar às 8 e terminar às 9, ou 9h20, ela pode terminar 10 horas, 10h30, 11 horas da noite, dependendo da condução que você está fazendo. Então, controle o tempo de cada compartilhamento, controle o tempo de cada momento da célula. Seja ele do encontro, seja ele da exaltação, seja ele da edificação e seja ele da evangelização. Outro ponto importante nessa condição, né, ou nessas diretrizes para o momento de edificação, além do controle de tempo para o compartilhamento de cada momento da célula, é você não tentar ter todas as respostas. Existem coisas que a gente não consegue responder. Alguns têm o perfil para liderar e não querem liderar, irmãos, porque acham que vai ter perguntas difíceis e ele precisa saber. Muito pelo contrário, existem coisas que até a mim chegam e eu preciso... Bom, nesse momento eu não tenho a resposta para lhe dar. Mas posso consultar, posso levantar o assunto, vou falar com alguém com mais experiência que eu no tema para lhe trazer uma resposta. Depois volta para essa pessoa e dê a resposta a ela. Se for algo que vale a pena trazer e compartilhar com o grupo, traga e compartilhe. Isso é legal. Esteja sempre alegre ao ministrar. Isso faz com que qualquer tensão do grupo vá embora. E prepara um ambiente para o compartilhamento. Deixe-me aqui fazer um parênteses nesse ponto. Você que é líder, pega o esboço, pega o roteiro, estuda e entenda claramente o que você vai ministrar naquela noite, de que maneira você vai fazer, se prepare, porque a sua atenção é percebida pelos outros. Então, se prepare mesmo. É muito simples, né? Resuma aquilo que precisa ser resumido, mas não deixe de ler com antecedência o texto bíblico para não ficar engasgando na hora de ler. Não deixe de ler o estudo para você se preparar nas etapas do encontro. Ter um momento ali agradável, né? Um momento em que passa para as pessoas segurança e confiança. Também lembre-se que a obra é do Espírito Santo.
que mesmo evangelizando e tendo um bom relacionamento com as pessoas, isso não quer dizer que elas vão se converter e aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como você já fez. Dependemos da ação do Espírito Santo e tanto é que nós pedimos que ele haja nas células para que vejamos pessoas serem transformadas, dali para frente sendo batizadas, sendo discipuladas e integradas a uma célula saudável e atuando na obra do Senhor. É o Espírito Santo que dirige a reunião. Seja sensível e esteja sensível a isto. A célula não pode ser a reprodução do culto dominical. Por isso, não há necessidade alguma, escute bem, de pregar novamente, em detalhes, todo o sermão do pastor. O líder poderá revisar todos os pontos que foram ditos, mas nunca assumir uma postura de pregador na célula. Lembre-se, a palavra precisa ser compartilhada e você é um facilitador, que tem um roteiro na mão e que, de acordo com aquele roteiro, e os 4 momentos da célula que nós estamos falando aqui, né? Do encontro, da exaltação, da edificação e da evangelização, você vai trabalhar aquele roteiro. Então, cuidado. Em primeiro lugar, o que é edificação? Que é aplicar a palavra de Deus ao nosso viver diário. Falamos um pouco sobre as diretrizes, algumas coisas que nos direcionam, né, para esse momento de edificação que a gente deve considerar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de edificação na vida de cada membro. Os 2 primeiros relacionados ao líder, auxiliar, as pessoas que coordenam a célula ali, mas esse aqui é para todos nós, que é o processo da edificação na vida de cada membro. Bom, a edificação na vida do cristão também é um processo que pode ser vivido quando a palavra é ministrada e que pode ser descrito da seguinte maneira. Primeiro, é necessário que haja identificação, que é a definição clara daquilo que causa alguma dor, raiva, ferida, conflito, etc. O momento de edificação precisa ajudar as pessoas a descobrirem isso. Podem ser pecados não confessados, pode ser também amarguras, apatia espiritual, experiências traumáticas do passado, falta de esperança quanto ao seu futuro, enfim, uma série de possibilidades que estejam gerando sofrimento na vida das pessoas. Segundo lugar, é necessário que haja confissão. Então, em primeiro lugar, você identificou. Segundo lugar, você confessou. Uma vez que esteja claro na mente da pessoa o que lhe causa sofrimento, é necessário confessar a Deus e entregar a Ele. Terceiro lugar, é necessário que haja aplicação, que é a mudança efetiva da situação identificada e confessada. Se for um pecado, há necessidade de arrependimento e abandono. Se for falta de perdão ao próximo, o perdão precisa ser liberado. E assim por diante. Quarto lugar, é necessário que haja ação, que é a atitude de nos dispormos ao serviço do Senhor como instrumentos transformados e agora como agentes transformadores em meio ao corpo de Cristo e à comunidade a qual servimos. Sem que a pessoa consiga identificar claramente, queridos, confessar e aplicar na sua vida este processo, dificilmente conseguirá livrar-se das angústias e dos sofrimentos, ou da culpa. Só no Senhor Jesus é possível encontrar cura para os males e perdão absoluto para as nossas culpas. Ele é capaz de tomar o fardo pesado e dar a leveza do seu perdão e da sua presença na vida de cada um de nós, tornando-nos novas criaturas. E ser nova criatura é saber que estamos num processo de santificação, que vamos ter dificuldade, que vamos passar por lutas, por aflições, mas que nós não vamos retroceder, porque não somos dos que retrocedem, mas continuamos firmes rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Mas sabemos que as dificuldades que nos virão precisam ser superadas. Precisamos transpor os obstáculos e livrar-nos das angústias e dos sofrimentos e do pecado que nos assola. É somente no Senhor que é possível. Não é pela minha força, na força do meu braço, mas é pelo poder e a ação do Espírito Santo. E eu preciso crer nisso, em nome de Jesus. Há também, queridos, 4 tipos de postura pessoal que interferem no momento de edificação.
em uma célula são comuns 3 tipos de postura que as pessoas assumem diante do grupo e que interfere diretamente na sua edificação. Preste atenção. A primeira é uma postura negativa. A pessoa frequenta a célula com a expectativa de que todas as suas dores, feridas, necessidades e problemas serão resolvidos pelo grupo. Na verdade, ela não entendeu ainda que é a Cristo que deve levar os seus problemas e não necessariamente a célula. Ali é um lugar de compartilhar, né? Mas entendendo que ali está a presença manifesta do Senhor por meio do Espírito Santo. E nós estamos levando isso a Ele, ao nosso Senhor, né? A Deus em nome de Jesus. E as pessoas da célula, queridos, são instrumentos que Deus poderá usar em sua vida, mas não a fonte de solução que ela procura. Muitas vezes a gente se frustra por isso, porque a gente olha para as pessoas ao invés de olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e ter certeza de que Ele está agindo ali, que Ele pode usar a mim e a você para auxiliar alguém. Então a pessoa entra numa postura negativa, se frustra e aí as coisas não funcionam, né? Ao invés dela ser edificada, dela ter a transformação, enfim, ela não consegue avançar. A segunda é uma postura neutra. Demonstra neutralidade espiritual, frequentando a célula na esperança de que Deus ou alguém, escute bem, Deus ou alguém faça alguma coisa por ela e promova a edificação. O fato é que ela não se vê como instrumento, né, por meio do qual pode promover a edificação do grupo. A expectativa dela é que a responsabilidade sempre recai sobre o ombro alheio, algo que parece comum no meio das igrejas de forma geral, né? As pessoas ficam neutras, elas sempre têm a expectativa e sempre colocam sobre os ombros alheios a responsabilidade que deveria ser dela. Você precisa partilhar, precisa compartilhar, precisa participar. O fato é que cada pessoa não se vê como instrumento por meio do qual Deus pode promover a edificação do grupo. Às vezes você subestima as suas experiências e não quer compartilhá-las, porque você acha que é banal ou que aquilo ali não tanto faz, entendeu? Mas a expectativa, muitas vezes, é de que a responsabilidade sempre vai recair sobre o ombro de outros. Então é o famoso membro ou participante da célula que vai lá e fica neutro. Tem coisas boas para agregar, para acrescentar o estudo, mas não quer falar. E nós, como líderes, precisamos estimular, encorajar as pessoas para que elas falem. A terceira é uma postura positiva. Frequenta a célula, preparada e disposta para ser usada como instrumento nas mãos de Deus para a edificação do grupo. Então todos, não é só o líder, o auxiliar, o anfitrião, você que participa, e isso fica muito claro para qualquer grupo que você esteja. Você fez uma reunião, uma roda de conversa, participe, tenha uma postura positiva. O seu propósito em estar naquele lugar, naquele momento, é o de fazer, queridos, parte do processo edificador de Deus na vida das pessoas e na sua própria vida. Não espere apenas receber, mas esteja pronto a dar, como a palavra de Deus diz, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quer ser abençoado? Então, participe ativamente. Seja com uma postura positiva. Compartilhe, testemunhe. Se você deseja ser uma bênção, faça isso em nome de Jesus. Porque nós queremos ser abençoados, mas precisamos também entender que nós temos o papel de abençoar. E aí eu parto para a conclusão desse episódio, vivendo a célula, na prática, falando da edificação, ou seja, aplicando a palavra de Deus ao nosso dia a dia, dizendo para você que você pode se valer de perguntas de aplicação. Algumas dicas que eu posso te dar aqui. Você que está lá com o roteiro na mão, você pode pensar em algumas coisas que eu vou falar para você aqui. Então nós vamos destacar agora a maneira pela qual o momento de edificação deve ser dirigido. Como a gente já aprendeu aqui, a reunião da célula não existe para ser um estudo bíblico e nem o líder para ser um professor, como é necessária a participação de todos no máximo possível. Claro que respeitando a opção de alguns de não participarem ativamente, etc. Nós não podemos ser inconvenientes e
constranger as pessoas. A condução deste momento se dá através de perguntas de aplicação. E essas perguntas têm como finalidade, meu irmão, minha irmã, possibilitar as pessoas expressarem suas opiniões, compartilharem suas dificuldades e necessidades, frente aos princípios bíblicos citados aqui ao longo desse estudo. As perguntas de aplicação classificam-se em 3 grupos e têm objetivos distintos. Então, temos 3 grupos, né, de perguntas de aplicação com objetivos diferentes. Então, preste atenção. No primeiro grupo, temos perguntas de descoberta, que são perguntas que auxiliam na assimilação dos princípios ensinados naquele estudo, né, naquele roteiro que está sendo utilizado. Que é exatamente o seguinte: o que você aprendeu sobre, ou o que você descobriu sobre, ou o que você poderia ensinar, ou o que isso poderia ensinar para você, que princípios você poderia extrair ou aplicar na sua vida, ou o que essa passagem ensina para você. São perguntas de descoberta. Grupo 2, perguntas de entendimento. Esse tipo de pergunta auxilia na interiorização dos princípios ensinados, ajudando a avaliar quando, ou quanto, melhor dizendo, está sendo assimilado do que foi estudado. Então, auxilia na interiorização dos princípios ensinados, ajudando a avaliar quanto está sendo assimilado do conteúdo que nós estudamos. Exemplo: o que isso realmente significa para você? E aí no grupo 3, perguntas de confrontação. Esse tipo de pergunta auxilia no confronto pessoal. Minha vida em relação ao que estou aprendendo. Exemplo: o que você deseja mudar em sua vida a partir deste estudo? Ou a partir deste princípio, ou a partir do que aprendemos? Então nós podemos seguir esses exemplos, né, desses grupos, para que a gente tenha as perguntas de descoberta, as perguntas de entendimento e as perguntas de confrontação. Então, vou listar aqui algumas dicas práticas que ajudarão você, querido líder, você que deseja preparar estudos, você que deseja conduzir uma célula, a dirigir o momento, ou melhor, vou aqui listar algumas dicas práticas que ajudarão você no momento de dirigir a célula, no momento de liderar a célula. E perguntas essas de aplicação. Use, queridos, questões abertas, perguntas abertas. Algumas vezes responda com perguntas. Então, alguém deu uma resposta, ou alguém fez uma pergunta, responda com outra pergunta. Mas também seja humilde e entenda que líderes não são enciclopédias. Isso pensando no membro, no participante da célula. Pense também que você é um facilitador. Então, use o roteiro mesmo na prática. Faça ponto a ponto. Lembre-se dos 4 momentos da célula. Lembre do momento de encontro, momento de exaltação, momento de edificação e o momento de evangelização. Argumente sobre os pontos do estudo que você está ali ministrando. Lembrando que não é preciso pregar novamente o sermão do pastor se o estudo for com base no sermão. Estimule a participação de todos. Quero concluir com a seguinte frase: a palavra-chave da edificação é compartilhamento. Decore isso. A palavra-chave da edificação ou do momento de edificação da célula é compartilhamento. E aí eu quero te desafiar essa semana a continuar lendo a palavra de Deus, a continuar participando da jornada de oração, a continuar intercedendo, a continuar participando das atividades da igreja, seja o culto online às terças-feiras, seja, queridos, a célula online à quarta-feira, seja o sopão solidário na sexta-feira. Venha servir a comunidade, venha falar do amor de Jesus, participe conosco, mas além de tudo isso, que você escreva o seguinte: o que você entende por edificação? Como você pode ser edificado? Então, o que você entende por edificação e como você pode ser edificado? Amém? Eu concluo aqui o nosso estudo desta manhã, dessa escola bíblica. Também quero agradecer você por ficar conosco até agora. Pedir ao Senhor que aplique ao meu e ao seu coração
os princípios do que estudamos e que possamos praticar esses princípios. Também que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, o seu domingo e que nós possamos nos encontrar às 18h30 no nosso culto presencial aqui em nossa igreja. Amém? Então, vamos orar, queridos, nesse tempo. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por aprendermos mais sobre liderança de célula, os princípios que aqui foram expostos, ó Deus, são princípios que podemos aplicar em qualquer outra área da vida. E eu peço ao Senhor que nos ajude, Pai, a ampliar, nos ajude a crescer, ó Pai, espiritualmente na Tua presença. Nos ajude, Pai, a realizar a obra do Senhor com qualidade. E a principalmente, ó Pai, quebrar os mitos, quebrar tabus e entender, ó Pai, que o trabalho celular, assim como no primeiro século, tinha o objetivo, Pai, de levar as pessoas à edificação. E o nosso desejo continua sendo o mesmo, nosso objetivo e alvo são os mesmos. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija e que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós, ó Pai, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, que o Teu Santo Espírito haja, Pai, em nós e através de nós. Pai, nessa hora eu oro também por aqueles que estão enfermos, se recuperando de algum procedimento, por aqueles, Pai, que estão nas enfermarias, que estão, Pai, nas UTIs dos hospitais. Sopra, Senhor, o Teu Santo Espírito, sopra, Senhor, o fôlego de vida sobre as suas vidas, que os seus pulmões se encham de vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti, mas oro também por aqueles que estão enlutados, porque perderam entes queridos. Peço ao Senhor que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre as suas vidas, que a graça do Senhor os alcance, que o Senhor, Pai, os fortaleça nesse tempo, Pai de amor, Pai de cuidado, que o Senhor, Pai, os ajude a encontrar forças para seguir em frente. Mas, Pai, oramos também para que essa pandemia tenha fim, que mais vidas não sejam ceifadas por essa doença nesse tempo. Pai, ajuda as nossas autoridades, ó Deus, a conseguirem as vacinas em larga escala, ó Deus, para que a população possa ser imunizada. Se esse for o caminho, ó Deus, que o Senhor, Pai, tire todas as barreiras e impedimentos, que não seja o diz-que-me-disse da política, que não seja, Pai, os desmandos das nossas autoridades, mas que seja, Pai, a vontade do Senhor. Pai, o Teu povo perece, o Teu povo sofre, ó Deus. E se nós não aprendemos a escolher os nossos representantes, que possamos aprender definitivamente. Ó meu Deus e meu Pai, eu oro pelas famílias da minha igreja, oro pelas famílias dos meus queridos amigos e irmãos que vão assistir esse vídeo. Eu peço ao Senhor que a Tua graça seja sobre a vida dos Teus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, o seu lar, ó Deus. Que a provisão do Senhor seja sobre eles, a proteção do Senhor seja sobre eles, ó Deus. E que em nome de Jesus possamos viver dias felizes, Pai. Que a influência deste mundo, que a influência maligna, Pai, seja repreendida na autoridade que há em Teu nome, ó Cristo Jesus. E que possamos, Pai, desfrutar do Seu pleno favor. E assim oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer mais uma vez você e abençoar a sua vida, o seu domingo. Também me colocar à disposição caso você necessite de algo. Conte comigo, pode me acionar por meio das redes sociais ou ainda me acione por meio do WhatsApp. Nós estamos à disposição, além de orar por você, para poder te aconselhar, te orientar e caminharmos juntos em crescimento diante do nosso Senhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe.